Para escrever a sua redação, vamos começar com a leitura da proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema O abandono de animais no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. É importante que, ao argumentar, você traga conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Porém, os textos motivadores, eles também podem servir como uma base para que você pense em argumentos, lembrando de você não ficar preso apenas a esses textos. O primeiro texto fala de leis federais a respeito do abandono de animais, que é crime, e que essa lei ela foi intensificada com o passar do tempo. E aí você pode argumentar que, embora essas leis existam, elas não são suficientes, tendo em vista que ainda existe a questão do abandono de animais no Brasil. Então, é possível que as pessoas estejam mais cientes das consequências legais e éticas do abandono e que isso precisa de mais divulgação e fiscalização. O segundo texto, ele mostra que existem vários pretextos que levam ao abandono de animais no país. E o principal está relacionado à questão da impulsividade na hora de adotar, a falta de conhecimento das necessidades do animal e a falta de planejamento em longo prazo. Então, esse texto te ajuda a mostrar que é preciso que existam campanhas educativas a respeito da questão da adoção de animais, principalmente focando na questão da impulsividade. Afinal de contas, uma adoção feita de forma não muito pensada pode gerar o abandono desse animal. Já o terceiro texto, ele mostra que o abandono à devolução do animal pode trazer sequelas na vida dos cães e gatos. E o texto traz principalmente a questão das sequelas psicológicas, mentais para esse animal. Então, é importante você mostrar e argumentar que os vínculos emocionais da adoção, eles são muito importantes e que a quebra desse vínculo por meio do abandono traz consequências impactantes a esses animais, o que faz com que você reflita sobre a condição do bem-estar do animal, que é um direito dele. Já o quarto texto, ele vai falar sobre o número de animais que estão sob tutela de ONGs e o número de cães e gatos que se encontram em situação de vulnerabilidade, mostrando que essa condição que os animais vivem de vulnerabilidade é algo crítico e precisa de uma resposta imediata, tanto da sociedade quanto do governo, principalmente minimizando os casos de abandono. Por fim, a gente tem um texto imagético que vai ser da campanha Dezembro Verde, tentando desmistificar a ideia de que um pet animal não é um pet descartável. Por isso, é possível argumentar aqui que essa metáfora ela traz uma ideia de responsabilidade. O caso da adoção de animal tem que ser enfrentada com seriedade e com responsabilidade. Para construir sua proposta de intervenção, você tem que ter noção que ela tem de estar relacionada àquilo que você discutiu e que ela tem que estar completa. Tem que ter uma ação interventiva, um agente, um meio para ser realizado, uma finalidade que você quer alcançar e deve haver também detalhamento de um desses elementos. Então você poderia falar, por exemplo, iniciativas como o Ministério da Saúde fazer parcerias com secretarias de educação, com ONGs, para fazer um projeto que seja de âmbito nacional para conscientizar sobre a posse responsável de animais. Outra ideia também seria a criação de um registro, um sistema de registro em âmbito nacional de adoção, mostrando detalhes sobre os adotantes e que esses adotantes eles passassem por um processo de triagem para que fossem escolhidos os adotantes com maior potencial de cuidado do animal e que não houvesse tantos abandonos. E esse registro ele serviria como um reforço para a ideia de responsabilidade de controle sobre esses animais. Outra coisa, é preciso que a ideia de adoção ela seja algo construído na sociedade e que seja acompanhado por um suporte contínuo. Por exemplo,
mostrando para quem está adotando que é preciso levar os animais a consultas, responsabilidade sobre a castração, para evitar uma ideia de superpopulação dos animais. Nesse sentido, é preciso fazer uma parceria entre vários elementos e vários órgãos do Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde, com outros ministérios e com as secretarias regionais, de forma a minimizar esse problema do abandono de animais e, ao mesmo tempo, dar bem-estar ao animal.